Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou Ivan Leão e hoje a gente vai estar fazendo um efeito pop-up. O efeito pop-up consiste em dar a impressão de que uma imagem, um objeto está saindo de uma tela, está fazendo esse pop, né, de saltar de um outro objeto, de uma outra superfície. Então, para fazer isso, eu já estou começando a desenhar aqui, eu vou desenhar com uma tela de celular, tá? Então, um procedimento simples, não vou dar tanto foco nisso em si, né? Porque não é essa a ideia, não é o tema principal do vídeo, né? Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta retângulo, arredondei os cantos, vou utilizar a ferramenta contorno, vou deixar só com um nível aqui para dentro para fazer um contorno proporcional, tal qual na tela de um celular, ok? Talvez deixar um pouquinho mais grosso, acho que assim está legal. Vou separar esses dois objetos. Então, menu objeto, separar. Feito, assim eu tenho dois objetos. Esse aqui eu vou deixar com uma cor aqui que vai ser a tela, só para a gente identificar mais fácil. O outro em preto. Vou selecionar os dois, agrupar. E vou utilizar a opção de perspectiva para inclinar ele, dando justamente a sensação de que está de lado, né? Está meio inclinado. Ok, acho que assim está interessante. E vou rotacionar um pouquinho. Ou bastante. Acho que assim vai ficar legal. Deixa eu ver. Acho que assim está legal. Vou separar os dois objetos. Desagrupar, né? Eles ficam como um grupo. Aqui, desagrupar. Porque eu vou fazer mais uma cópia dessa tarja preta, né? Desse pedaço preto. Então, vou clicar e arrastar um pouquinho. Criei uma cópia. Deixar ele num outro tom de cinza aqui escuro. Jogar para trás. Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom. E posicionar ele. Eu estou arrastando um pouquinho aqui com o teclado. Para dar justamente a sensação de profundidade. Fazer um pouco mais tridimensional, né? Ajustando aqui o tamanho. Então, só um ajustinho. Opa. De novo, um pouco menor. Acho que assim tá legal. Beleza. Vou selecionar todos eles de novo, agrupar, só para evitar que eu faça bobagem aqui por enquanto. Dá o zoom na página. Tá aí. Então, um celular, tá? Você poderia pegar também uma imagem de celular e fazer só uma tela vetorial para poder aplicar a técnica que eu vou aplicar. Para fazer isso, eu vou estar utilizando uma imagem que eu já separei aqui de um golfinho. A imagem está com uma resolução razoável aqui, ó. Então, vou diminuir o tamanho. Como a posição da tela está ao contrário, eu vou fazer o seguinte, eu vou espelhar essa imagem, que aí já vai fazer com que ele esteja saltando daqui da tela. Então, só ajustar um pouquinho o tamanho, que eu quero que a parte superior aqui fique bem encostadinha ali na borda, ele não pode ficar para dentro, né? E vou colocar maior aqui, jogar para trás para ter melhor a noção do tamanho. Acho que mais ou menos isso fica interessante. Deixa eu só centralizar um em relação ao outro. Não que precisasse realmente, mas acho que assim fica bom. Beleza, deixa eu ajeitar também o tamanho, a proporção da tela. Selecionar tudo de novo, diminuir um pouquinho aqui, só para ficar na área de desenho. E tá aí. Essa técnica pode ser usada para realizar esse efeito, né, para conseguir o efeito final, poderia ser feito de várias maneiras. Tá? Eu vou mostrar uma forma diferente, um recurso que tem aqui no Corel que eu não mostrei em nenhum vídeo até hoje, que é o esquema de máscara de bitmap. Por que eu vou fazer isso? Para fazer um recorte nessa imagem, mas não utilizando técnicas como a Bezier e utilizar um Power Clip, que eu já mostrei isso em outro vídeo. Então, eu vou utilizar uma cópia desse aqui, ó, vou fazer uma cópia desse cara, manter uma cópia dele aqui, jogar esse aqui para cima, e a gente vai trabalhar com bitmaps, máscara de bitmap.
Nesse painel aqui é o seguinte, você vai pegar amostras, então vou clicar nessa primeira linha, vou selecionar o conta-gotas, vou dar um clique aqui em algum ponto, tá? E vou determinar uma tolerância, posso aplicar, sei lá, uns 20%, acho que uns 20% eu já tinha testado antes, fica legal. Deixa eu digitar 20 mesmo aqui. E vou fazer assim, ó, ocultar o selecionado. O que ele vai fazer? Quando eu aplicar aqui, ele vai esconder a cor selecionada. Observem que a tolerância foi importante para o seguinte, ó, eu vou deixar a tolerância no mínimo. Você vai ver que só alguns pontos que vão sumir, porque é só quando a cor é exatamente nesse tom, exatamente essa cor. Quando eu aumento a tolerância, tem que aplicar de novo, você vai vendo que ele vai pegando mais partes, ok? Então, quanto mais tolerância, vou colocar bastante aqui, ó, ele vai apagando tudo que for de cor similar. A tolerância é essa. Só que olha o problema se eu aumentar muito a tolerância. Ele chegou a apagar um pedaço até do próprio golfinho e da água aqui, coisa que eu não quero, tá? Então, eu vou diminuir de novo. Ó, tem ainda um pedaço do golfinho. Então, realmente, eu acho que 20% estava bem na risca para que o efeito fique legal sem estragar a imagem principal. Beleza. Então, fiz aqui um mascaramento, né, uma máscara em cima da cor. Vocês podem perceber que tem algumas gotas d'água aqui e aqui também. Eu não vou me preocupar com isso, porque eu acho que ainda assim vai ficar legal o efeito, tá? Mas, obviamente, dependendo do tipo de imagem que você tiver, você pode ter que trabalhar um pouco mais para conseguir fazer esse recorte, essa máscara, de uma maneira melhor. Bem, beleza. Então, fiz isso aqui. Vou fazer mais uma cópia desse cara. Vou jogar ele de novo alinhado com esse objeto. Como que eu vou fazer isso? Já selecionei esse. Vou segurar o Shift, vou dar um clique nessa imagem. Vou usar os atalhos B, que é para alinhar na base, e C para alinhar no centro. Vou clicar nesse aqui, deixa eu só ver quem que é, porque agora está um em cima do outro, né? E vou fazer o seguinte, vou jogar ele para trás momentaneamente. Ok, joguei para trás. E esse aqui, que é o recortado, deixa eu desfazer de novo, eu só movi para a gente ter certeza que é ele, né? Eu vou jogar para trás também, vocês já vão entender por quê. Então, tudo isso é para poder enxergar aqui o celular, né? O desenho do celular na frente. O celular está agrupado, eu vou desagrupar ele, porque eu quero pegar só esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço que é a tela mesmo. Então, eu vou clicar nessa imagem, que, lembrando, é a imagem preenchida inteira. Vou utilizar o Power Clip para colocar aqui dentro. Tudo bem que eu falei agora há pouco que eu não ia fazer o recorte pelo Power Clip, o recorte externo, mas olha o que vai acontecer aqui, ó. Então, eu vou vir no menu Objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente e vou clicar nessa parte da tela. Feito. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vou arrastar para entender melhor, ó. Aquela parte que é a imagem inteira, ela ficou limitada aqui dentro da área da tela. Deixa eu desfazer. E a imagem que a gente fez o corte pela máscara, né? Ele está aqui para trás. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais uma cópia não. Eu vou só jogar isso aqui para frente. Então, ó, Shift Page Up. Estou utilizando esse atalho para subir. Então, tá aqui, ó. Ela está totalmente na frente. Ainda não é o que a gente quer. Agora, o pulo do gato. Vou vir aqui na ferramenta Forma e vou aparar essa imagem da seguinte maneira. Deixa eu colocar mais ou menos aqui. Criar um outro ponto. Colocar aqui na linha. Observe que ele já cola aqui na borda, né? Porque está a opção ligada de alinhar a objetos. Por isso que quando eu pego aqui o nozinho, vou puxando, ele encosta nas bordas, já aparece a palavra borda, e é possível que eu já libere aqui e ele está aqui na borda. Olha o que aconteceu. Então, essa imagem aqui de cima, eu estou recortando ela com a ferramenta Forma para limitar a área que ela aparece. Vou fazer mais um cortezinho aqui. Pode ser assim, mais ou menos. E liberar aqui, ó, olha o que aconteceu. Então, agora a gente já tem o efeito pop-up do jeito que é tradicionalmente, né? A gente tem aqui uma imagem dando a ilusão de estar saltando de uma tela, de alguma área, de uma superfície. Só que agora é o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e vou alinhar com esse outro objeto de novo, ó, no topo e na esquerda. Eu utilizei a tecla atalho T e a tecla atalho L agora para alinhar. Só que eu acho que ficou um pouquinho fora, provavelmente porque eu recortei algum pedaço. Eu vou arrastar aqui na mão mesmo, só aumentar um pouquinho o zoom, para eu enxergar e conseguir encostar direitinho na mesma posição. Então, estou só deslocando com o teclado
eu acho que agora está certo. E agora essa imagem aqui eu vou jogar para trás de todas as outras e tá aí. Olha que da hora que fica esse negócio. A gente tem a impressão de que a tela está aqui flutuando e o golfinho está atravessando ela, como se fosse um aro, né? Como se o golfinho estivesse saltando através da tela. Então você pode utilizar essas duas abordagens, né? Sem esse fundo, que seria só a sensação de que está realmente saltando de dentro da tela, ou mantendo um fundo, que aí você tem essa impressão de que ele está atravessando o objeto, nesse caso atravessando a tela de um celular, ok? Como eu comentei antes, é possível fazer isso de outras maneiras, recortando, fazendo várias técnicas, mas eu quis fazer nesse vídeo utilizando um recurso que eu não tinha mostrado ainda, que é a máscara de bitmap, que se você tem um fundo razoavelmente padronizado, né, liso como esse daqui, fica fácil a gente recortar uma imagem. Isso para quem usa Photoshop já está acostumado com esse tipo de abordagem, né, que é você selecionar via pixels, que nem varinha mágica, esse tipo de coisa, e você consegue ir detectando, selecionando áreas por similaridade de cor. Então o Corel também tem um recurso bem parecido, bem interessante de se fazer. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, aquele joinha é sempre muito bem-vindo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, que isso que dá força realmente para o canal. Ative o sininho de notificação para ser avisado e compartilhe com os amiguinhos. Deixe qualquer sugestão ou comentário aí, que a gente está sempre lendo para poder estar trabalhando e melhorando os nossos vídeos. Beleza, pessoal? É isso e a gente se vê na próxima. Até mais!